Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual o pastor Djalma Silva. Hoje, este grande tema, Eu sou a ressurreição e a vida. Palavras expressas por Jesus quando chegou na aldeia de Betânia. Mas qual a intenção desta frase? Eu sou a ressurreição e a vida. Nós sabemos que o Evangelho de João destaca 7 eu sou. Jesus vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E cada uma dessas expressões de Jesus está dentro de um contexto muito importante que identifica a sua identidade messiânica, como também a sua natureza humana e divina. E aqui está uma expressão muito importante. Eu sou a ressurreição e a vida. É interessante que o tema da ressurreição, ele não ganha muita expressão no Antigo Testamento. Embora que o Antigo Testamento fale de ressurreição, não está clara a crença na doutrina da ressurreição por todos os judeus. Quando estudamos a história das doutrinas, passamos a entender que esta doutrina da ressurreição só ganha força a partir do cativeiro babilônico. Antes disso, nós sabemos que aconteceram ressurreições no Antigo Testamento. O profeta Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. O profeta Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Também dentro do próprio Israel. E um homem ressuscitou quando encostou nos ossos de Eliseu. Mas essas são ressurreições de pessoas para morrer de novo e não indica nenhuma ressurreição em grande escala de povos. São acontecimentos. O que se percebe é que a vida continua no mundo após morte. É lá que continua. Por exemplo, Jacó, ele recebeu a notícia que seu filho José foi devorado por uma fera. Foi morto e ali estava a prova, a sua veste melada de sangue. Jacó disse que não seria consolado até que ele descesse ao mundo dos mortos, ao Sheol, que é traduzido por sepultura em Gênesis 37, no último versículo, e ali encontraria o seu filho. Ou seja, a esperança de encontrar o seu filho é no mundo dos mortos, é onde a vida continua. Não fica claro a ideia de uma crença de uma ressurreição para viver eternamente em um mundo vindouro. Isso só começa a ganhar força a partir dos profetas maiores, que vai anunciar um novo céu, uma nova terra, mas isso não tem muita clareza ainda no entendimento dos patriarcas. No período da monarquia, antes do cativeiro, também essa doutrina ela demorou para ser construída. Quando Jó diz que, ainda que ele me mate, nele esperarei e o verei, e diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e com a minha carne o verei, acredita-se que ele está falando que é uma expressão, já que o livro é poético, que ele vai encontrar com Deus no outro mundo, mas não necessariamente que ele vai ressuscitar para viver em um mundo melhor. Não é essa a ideia implícita nos textos. Então, começa a acontecer, Deus fala de uma ressurreição nacional de Israel, mas da nação saindo do cativeiro, arrancando dos sepulcros de forma simbólica. Mas, em relação de doutrina, isso demora para acontecer. Por isso que nós vamos encontrar profeta Isaías
Você pode acompanhar comigo agora, profeta Isaías, que capítulo 26, que diz assim, versículo 14 e depois o versículo 19, Isaías 26. Agora eles estão mortos, não viverão mais. São sombras, não ressuscitarão. Tu, pois, os castigastes e os conduzistes à destruição e apagaste por completo a lembrança de seus nomes. 19, do capítulo 26 diz isso. Contudo, os teus mortos viverão, teus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós os que retornam ao pó, despertai e cantai com grande júbilo, o teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. E aqui é interessante a importância desse texto de Isaías, é que Deus anuncia a ressurreição do corpo, ressurreição corporal. Por quê? Veja só, versículo 19. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Ressurreição corporal. É que no mundo antigo, praticamente do Oriente ao Ocidente, não havia crença da ressurreição. Até o quinto século antes de Cristo, não há conhecimento que alguém tenha defendido a doutrina da ressurreição. Não é que não tenha acontecido milagres de ressurreição, não é essa a questão. É que uma nação aceite como doutrina que todos um dia ressuscitarão para viver um novo tempo e uma vida eterna ressurreta. Essa questão que está em pauta aqui. Então, vai surgir no quinto século, no zoroastrismo da religião do atual Irã, que era a religião da Pérsia antiga. Então, o zoroastrismo lá havia a crença da ressurreição também. E no Antigo Testamento, isso começa a ganhar força a partir do momento que eles serão levados para o cativeiro. Isaías anuncia o cativeiro e anuncia a restauração. E ele já pontua algo de uma ressurreição corporal, porque ninguém acreditava na ressurreição do corpo. Havia muito costume, e há até hoje em muitos povos do Oriente, a cremação dos corpos, justamente porque eles creem que o corpo será destruído aqui, para que o espírito viaje bem e aí possa depois reencarnar em outro corpo. Entre os gregos, era comum a doutrina da reencarnação. Entre os orientais, na Índia, no Tibete, em toda aquela região lá do continente indiano, a crença da reencarnação dominava, de sorte que ela está no hinduísmo, no jainismo, no budismo, no sikhismo. Essa crença, já no shintoísmo japonês, ou no taoísmo, confucionismo chinês, não há crença da reencarnação nem da ressurreição. É simplesmente o espírito dos mortos vivendo entre os vivos, só que eles são espíritos que estão lá atuando, mas sem ter a ideia de reencarnar. Então, mais o que predominava era a doutrina da reencarnação. A doutrina da ressurreição ela começa a ganhar força nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E o livro de Daniel, capítulo 12, o Senhor vai dizer, Daniel, capítulo 12. Aqui veja que Daniel é dentro do cativeiro babilônico. Daniel, capítulo 12. Ele recebe essa revelação e registra para nós. Ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde o tempo em que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno.
Então, aqui aparece de forma clara uma proposta de ressurreição de muitos. De muitos, está falando para o povo de Daniel, de muitos, em que uns irão para o juízo e outros para a vida eterna, do lado das bem-aventuranças. Durante o período interbíblico, essa doutrina começou a ganhar força, se fundamentar, de acordo com muita literatura judaica extra-bíblica, e dentro do Novo Testamento, que é o período que os romanos estão dominando a Palestina, essa doutrina ela já tem um formato edificado em cima da escola dos fariseus. Os saduceus, que também são judeus, eles não acreditam na ressurreição, eles não aceitam essa doutrina. Eles estão propensos à ideia de ir para o mundo dos mortos e ficar lá vagando, vivendo lá. Talvez até aquela crença que estava no Egito, que tem que pegar o livro dos mortos antes de viajar, colocar ao lado do sarcófago, que lá do outro lado o ser humano viaja pelo mundo dos mortos e encontra um paraíso lá dentro e vive o seu reinado lá no mundo dos mortos. Mas essa expressão ela não ganha força no Novo Testamento. O Novo Testamento mostra a ressurreição, aquilo que foi anunciado em Isaías, confirmado pelo profeta Daniel. Então, a ressurreição. E Paulo mostra que ele é fariseu e ele defende a doutrina dos fariseus, que é justamente a doutrina da ressurreição. O oposto dos saduceus, que não creem nessa doutrina. E os saduceus vão até tentar Jesus por conta dessa doutrina. Então, antes de darmos continuidade, eu sou a ressurreição e a vida, para ficar claro essa ideia de ressurreição, como ela ganha uma nova dimensão a partir de Cristo. Ela ganha uma maior clareza e ela se torna concreta e real na pessoa de Cristo. Capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 em diante. Então lhe disse, 23 de Atos, 3 em diante, Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a grande multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Veja que essa doutrina ela já estava bem fundamentada com os fariseus. E Paulo diz, no tocante à doutrina da ressurreição, sou julgado, por conta dessa esperança. Esse é o ponto central. Então, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele não apenas afirma, não apenas declara, mas comprova que ele é o próprio poder de trazer de volta aos mortos, o quanto lhe dar a própria vida. Assim como Deus deu vida a Adão quando eu era um boneco, Jesus dá vida ao homem morto fisicamente e espiritualmente.
Nós chegamos então à nossa sétima lição. Já passamos o Verbo que se fez carne, o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus, o pão da vida, o 4, a verdade que liberta, 5, o bom pastor e suas ovelhas, 6, e hoje eu sou a ressurreição e a vida. Na próxima semana, a lição 8, uma lição de humildade. Então, vamos ficar aqui do capítulo 11. E quando acontece a grande expressão de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aí o grande tema da ressurreição de Lázaro. Nós temos 3 objetivos nesta lição, que são eles: identificar o propósito de Jesus do milagre da ressurreição de Lázaro. Qual o propósito dessa ressurreição? Evidenciando a glória de Deus nesse milagre. Segundo, analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. Terceiro, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. A nossa crença não é na ressurreição espiritual. As Testemunhas de Jeová defendem que Jesus ressuscitou espiritualmente. Nós cremos numa ressurreição igual à de Cristo, corporal, física. Aquele que diz, tocai-me, vede, apalpai-me, que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então é nisso que nós cremos, porém glorificado. O nosso textuário nos diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus responde isso para Marta, a irmã de Maria, quando chega na aldeia de Betânia. Essa afirmação porque Marta, ela crê na ressurreição, conforme Daniel profetizou, a ressurreição do último dia. Só que Jesus vai afirmar, se ele é a ressurreição, ele pode ressuscitar agora quanto no último dia. Então, a afirmação de Jesus é que ele é a ressurreição. Ele não é o que tem o poder de ressuscitar no último dia. Ele é a ressurreição que ressuscita em qualquer momento. Então, ele pode ressuscitar Lázaro nesse exato momento. Eu sou a ressurreição. Ele não disse, eu realizo a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição. Eu sou o poder renovador, restaurador, vivificador. E sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que a afirmação profunda e Lázaro estava morto. Mesmo assim, Marta, crendo que Jesus tem poder para ressuscitar, mas não naquele momento, mas no último dia, ela não compreendeu de forma nítida a fala de Jesus. Nós veremos no texto em poucos instantes. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Se ele é a ressurreição, e não é apenas o que faz a ressurreição, mas é o próprio poder restaurador, vivificador, capaz de trazer vida ao corpo morto, renová-lo, restaurá-lo integralmente, então podemos confiar nele, porque ele pode todas as coisas. O encontro de Jesus com Marta. Ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. O encontro de Jesus e Marta será um meio norteador para nós de tirarmos lições espirituais. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição de seu irmão. E, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo.
tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque o Novo Testamento está encharcado de doutrinas sobre a ressurreição. O propósito de Jesus. Jesus se encontrava na região leste do Jordão, porque ele foi para lá. Aqui você está vendo você tem aí o Rio Jordão no centro, né, o Rio Jordão, e quando você observa que você tem o Rio Jordão está aqui no centro, aqui tem Betânia, aqui tem Jerusalém. Ela fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Do outro lado aqui também tem Betânia. Essa primeira Betânia aqui é para onde Jesus veio. Como sabemos? É o texto sagrado que vai dizer. Jesus então está do lado leste. De onde Jesus está para essa Betânia, de Betânia para Betânia aqui, tem cerca de 35 quilômetros, o que exigia uma viagem de 1 dia e meio. Os homens irão procurar Jesus e terão que voltar. E depois Jesus irá. E quando chegar lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Percebe isso aí? Então ele está aqui desse lado. O capítulo 10 do Evangelho de João vai dizer assim, versículo 39 e 40. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Veja que Jesus foi para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio. Que local é esse? É o local que Jesus ficou morando um certo período até se revelar. Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi para o Egito, voltou, foi habitar em Nazaré da Galileia, depois desceu para a região sul, ficou hospedado nessa região de Betânia, e daí ele se apresentou no batismo e voltou para esse local. A partir daí começa o ajuntamento dos discípulos. João, capítulo 1, versículo 28 em diante. Diz assim: Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, essa Betânia aqui é a Betânia leste do Jordão. Não é a Betânia perto de Jerusalém, que está muito distante do Jordão. Ela está muito distante do Jordão. No dia seguinte, o 29, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Outra vez. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, quer dizer, mestre, onde assistes? Ou onde moras, né? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Veja que Jesus está aqui na região leste do Jordão, nessa região essa Betânia aqui, e que é a região da Pérea. Essa Pérea aqui era administrada por Herodes Antipas, tá certo? Onde tem 10 cidades, a Decápolis aqui, hoje a atual Jordânia. E o texto nos diz assim da nossa lição:
Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres, que é o recebimento da notícia sobre Lázaro. Milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim, o da filha de Jairo, como Lucas 7, 11 a 15, da filha de Jairo, Marcos 5, 22, 23 a 42. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Jesus, ele tanto operou milagres, quanto ensinou os seus discípulos a realizarem milagres. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, diz assim, versículo 8: Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Pronto, ele já ordenou os discípulos. No capítulo 11, os discípulos de João Batista procuram Jesus para saber se ele é o Messias ou deve esperar por outro. Jesus chama eles e diz assim, 11, versículo 5. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Vão e digam isso a João Batista, que o reino de Deus chegou, que o Messias está operando na terra. Então, a ressurreição de Lázaro, ela ganha destaque. Por quê? Porque nenhuma das ressurreições narradas da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, tem a dimensão da ressurreição de Lázaro. Ela se torna o último sinal de Jesus, que é o sinal messiânico, que foram escritos para que creiam que ele é o Messias. Daí que ela está no Evangelho de João com muita ênfase no caminho para Jerusalém. E esse milagre do capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão, dirige-se para além do Jordão e ali ele recebe a notícia que Lázaro está enfermo, mas ele só chega lá 4 dias depois que Lázaro morreu. Então, o desapontamento de Maria e Marta é que elas mandaram avisar. E o texto diz: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Esse episódio, que ela ungiu Jesus com bálsamo, está no capítulo 12 de João. Como João está escrevendo o Evangelho muito tempo depois dos acontecimentos, ele pode naturalmente antecipar a informação, é o que acontece aqui. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Peraí, e Jesus tinha uma pessoa que ele não amava e outra assim que ele amava? Não é isso. O que acontece é que provavelmente Lázaro era um adolescente, não era um homem grande e feito. Em nenhum momento mostra Lázaro como senhor da casa, como comandante. A posição de Lázaro é ao lado de Simão no capítulo 12. Veja, capítulo 12, versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então, Lázaro, ele está ao lado na mesa, ele não está na posição. Quem é citado em primeira mão aqui é Marta, que está servindo, e depois Maria, que chega com unguento para derramar sobre Jesus. E a tradução corrigida clássica adiciona a palavra homem. Havia um homem chamado Lázaro. Talvez para identificar o gênero, mas no texto grego não tem essa palavra homem. Não tem. Então, as outras Bíblias, as que eu estou usando aqui, a partir da atualizada, não traz esse termo homem. Porque quando Jesus ressuscita também,
E alguns vê aqui a ideia, aquele que tu amas. Jesus era apegado a esse adolescente quando chegava lá. E, e ele vai dizer aos discípulos, está enfermo o nosso amigo Lázaro. Ele vai dizer. E usa o termo filo para ele. Veja comigo. Capítulo 11, versículo 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Quer dizer, todos os discípulos gostavam de Lázaro. Então, aquele que tu amas, tem amizade, tem apego. Então, o nosso amigo, Lázaro, é distinto entre eles. E os homens casavam cedo, né? Então ele assumia a casa, a liderança, o comando. Se ele tem irmãs, ele fica acima das irmãs. O que indica pelas citações é que Lázaro está sempre num segundo plano, que subentende que ele é um de menor. E quando Jesus o ressuscita, ele não tem força para destravar os pés e o rosto dele que vem amarrado com as fitas. E Jesus manda desatar, desamarrai-o. Se fosse um homem, ele naturalmente faria esforço e teria saído. Então, é o que dá a entender pelos textos. Isso aqui é uma inferência a partir dos textos, tá certo? Não tem nenhum lugar dizendo que Lázaro. Inclusive, alguns chegaram a levantar a hipótese que aquele discípulo que Jesus amava era Jesus, mas aí se trata de João. Outros acham que durante a crucificação é citado a irmã de Lázaro lá, mas Lázaro não é citado. Mas quando Jesus é preso no Getsêmani, que fica próximo de Betânia, da sua aldeia, aparece um moço enrolado num lençol. Há uma conjectura que seja Lázaro, mas não tem nada como provar. Então, o desespero delas é que elas mandam chamar e diz aquele que tu amas, aquele que tu tens um apego diferenciado. E isso subentende um afeto especial por alguém mais novo e tal, não necessariamente uma distinção de pessoa, no sentido que Jesus ama uns e outros não, não é esse, mas aquele apego que se tem a uma pessoa da família. E Jesus diz que essa doença dele não é para a morte, mas para a glória de Deus e o Filho ser glorificado nela. Então Jesus manda esse recado para suas irmãs. Quando ele chega lá, eu não disse que vocês verão a glória de Deus. Ele manda esse recado. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia. Pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou, porque o Evangelho de João nos mostra que Jesus vai sempre dizer: ainda não é chegada a minha hora, nem é chegado o meu tempo. O Evangelho de João nos mostra que Jesus tem um tempo certo para agir, tem a hora certa para ele agir. Então, aqueles que insistem com Jesus para agir antes do tempo, eles vão perder o seu tempo, porque Jesus só age dentro do tempo, de acordo com o Pai. Em João 2:4, Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa é a resposta dele para Maria, em Caná da Galileia. No momento aqui em que Jesus diz, capítulo 7 do Evangelho de João, os irmãos de Jesus diz que ele
precisa ir para Jerusalém para se destacar na festa dos tabernáculos, ficar conhecido. E a resposta dele, 7:6. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta, mas para mim não. Capítulo 7, versículo 30 de João. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. Capítulo 8, versículo 20 de João. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo. E ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Então, Jesus, ele vai agir dentro do tempo da hora certa. O capítulo 13 de João diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus, ele vem dentro de um padrão determinado pelo Pai. Jesus havia dito assim, no capítulo 5 de João. Capítulo 5, versículo 25. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, Jesus disse que chegou a hora que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e vai viver. Mas cadê a prova? Esse tempo certo é depois que Lázaro estiver 4 dias como morto. Então, ele chega a Betânia aqui 4 dias depois, fez a grande viagem de uns 35 quilômetros. E o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. Isso fica claro no versículo 27, quando ela diz: Eu creio que tu és o Filho de Deus e o Cristo. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera que envolveria a perda do ente querido e a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Veja o que diz o capítulo 11, versículo 14. Diz assim: Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesses, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele, que lá na Judéia queriam matar Jesus. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, ou seja, 3 quilômetros. Muito dentre os judeus, ele está mostrando aqui a distância, não da Betânia que Jesus saiu, mas a Betânia de Lázaro para Jerusalém são 3 quilômetros, certo? Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Então, eles estão vindo de Jerusalém para Betânia, que são 3 quilômetros. E por que elas vieram consolar Marta e Maria? Porque era comum o Shivá, S-H-I-V-A-H, termina com H, Shivá. O Shivá, que é o número 7, era o período de luto que uma família vivia. Esse período poderia ser estendido a 30 dias e até 1 ano. Nesses primeiros 7 dias, os primeiros 4 dias, era de intenso luto. A única música que se ouvia era a música fúnebre, porque se contratava pessoas que tinham condições, que era o caso de Marta e Maria, pelo túmulo sabemos que era uma família nobre,
que nem todos podiam sepultar em uma caverna, a música que eu vi era música fúnebre. Contratava-se pessoas para tocar. O Evangelho de Mateus diz que os músicos já estavam na casa de Jairo para tocar. Jesus mandou tirar os músicos. Contratavam-se as carpideiras para chorar o luto. E a família não trocava de roupa durante 7 dias. A família se vestia de saque cinza. A família lamentava, a família chorava, ficava sentada ou no chão ou em um banquinho bem baixinho, como sinal de humilhação. E isso acontecia desde os de Jesus até hoje, é praticado entre muitos judeus. Não havia muitas comidas doces, porque trazia alegria. Nesse período, não havia músicas alegres, a comida era reduzida, tudo como sinal de profunda tristeza. E é o que está vivendo. Então, esse povo veio lamentar. É o 4º dia e eles vieram ainda porque muitos vêm durante os 7 dias se reunir com a família, lamentar, chorar, viver um luto. Era a tradição do Shivá, que era os 7 dias de luto. E é justamente isso que Jesus, no 4º dia, chega e tem pessoas chegando de Jerusalém para lamentar juntamente. E o texto vai dizer que Maria estava sentada, que é uma das práticas do Shivá. E ele chega no tempo certo. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ela ficou lá porque era a tradição da época, né? E o versículo 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E Jesus, ele está na entrada da aldeia, ele ainda não entrou na aldeia. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Veja que ela não consegue perceber e ela não tem a confiança que Jesus pode ressuscitar agora. Ela confia que é o Messias, que é o Filho de Deus, mas que vai ressuscitar no último dia. Então, eu sei que o Senhor pedir, Deus faz. Então, o Senhor vai pedir por Lázaro, no último dia ele vai ressuscitar junto dos justos. Talvez essa é a sua crença, porque quando Jesus manda tirar a pedra, ela não crê ainda. Veja o versículo de número 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, não existe aquela confiança, aquela crença que Jesus é capaz de ressuscitar Lázaro. Não tem mais condições. Por quê? Já é o 4º dia. 4º dia ele entrou em estado de putrefação, as células estão se decompondo, o mau odor já está no ar, não há como mais pensar em nem ressurreição para Lázaro.
Os judeus aguardavam até o terceiro dia na expectativa que, se alguém de fato fosse sepultado, por isso que a sepultura era horizontal e uma caverna, se ele chegasse lá e de fato não tivesse morrido, eles acreditavam que até terceiro dia, como aconteceu com outras pessoas, eles deram sinal de vida e tiraram da sepultura. Então eles ficavam massageando o corpo, derramando óleo sobre ele, colocando ervas que absorvendo o cheiro e ia massageando. E como Betânia era uma aldeia de grande produção de óleos e que ela ficou conhecida porque era a região onde ficavam os leprosos e os doentes e os pobres, e aí o nome Betânia, Bet casa, e Tanias, que é pobreza, Anias, não é Tanias, é Anias, é pobreza, pobre, a casa dos pobres. Quando Maria quebra o perfume e derrama sobre Jesus, então vai se questionar se aquele dinheiro não poderia ser utilizado e doado para os pobres, porque o serviço comunitário em Betânia era muito comum. E eles estão acostumados com tudo isso, mas Jesus, ele veio para fazer a ressurreição imediata, o milagre imediato. O encontro de Marta com Jesus. Ela expressou sua convicção. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou sua convicção de que se o mestre estivesse presente quando Lázaro estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus intencionalmente ele ficou lá e com uma boa intenção. Primeiro, ele disse que essa doença não tinha o propósito de deixar Lázaro morto, mas glorificar o Pai e o Filho ser glorificado por ela. Está aqui no capítulo 11, versículo 4. Ao receber a notícia, disse-lhe Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Veja que a expressão quando ele diz, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o propósito dela não é que Lázaro fique na morte, mas que a glória de Deus seja revelada e o Filho seja glorificado. Ele sendo glorificado, reconhecido como Filho de Deus, como o Messias, muitos vão crer, e é o que vai acontecer. Então, ela expressa o seu sentimento, né? E Jesus responde: teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Essa é a resposta de Jesus. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre, conforme o versículo 22, um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. O versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então, esse eu sou é presente, presente do indicativo. Ele é a ressurreição agora e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro morreu crendo nele. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você pode passar pela morte física, mas não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela crê que ele é o Messias. Mas na cabeça dela, a ressurreição de Jesus é escatológica. É só do último dia.
Mas Jesus, se ele é a ressurreição, ele vai cumprir o que ele disse em João 5, 24 e 25. Chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e eles vão sair do sepulcro. Chegou a hora. Os mortos hão de ouvir a voz do Filho do Homem. Ele tem poder de falar e os mortos ouvirem. Então a ressurreição está diante dela. A promessa de vida. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos. Quando ela, na ressurreição do último dia, então ela está doutrinada, ela está direcionada, que tem uma ressurreição escatológica. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus e estava correta, que haverá a ressurreição do último dia, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. E aqui eu volto mais uma vez para o capítulo 5, que não pode se afastar do capítulo 11, essa afirmação de Jesus. 5. Vinte e 24 em diante. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Não maravilha o que eu disse que já chegou a hora, que vai vir a hora em que todos, agora é parcial, mas entre o já e o ainda não. Todos que se encontram no túmulo vão ouvir a voz do Filho do Homem sair. Os que tiverem feito bem, versículo 29, para a ressurreição de vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, o que não foi para o juízo é justamente o justo. Por isso que essa é a ressurreição do justo. Lucas 14, 14. Olha só. Que diz assim: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. É isso que ele nos mostra. Promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, João 11, 25, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar com a ressurreição. Ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Jesus recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Ressurreição do corpo. Lázaro ressuscitou para morrer.
vai ter que ressuscitar outra vez. No caso de Lázaro, ele ainda tem corpo, embora esteja em estado de putrefação. E a ressurreição mesmo ela é corporal. Os justos ressuscitarão e os ímpios ressuscitarão. Os justos com corpos glorificados. Os ímpios serão punidos na ressurreição, mas ressuscitarão, certamente que em corpo, porém, um corpo de vergonha e de desprezo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial no cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos que vai acontecer entre um e outro. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, que traz a doutrina do arrebatamento. Lembrando que a ressurreição dos justos começa no arrebatamento, passa na grande tribulação, pega as duas testemunhas, chega na entrada do milênio e pega todos aqueles que morreram durante a grande tribulação e provavelmente os santos do Antigo Testamento para entrar para o milênio. Essa é a ressurreição dos justos. Essa é chamada de a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, que é a dos injustos, também tratada no livro do Apocalipse. Veja, capítulo 20 do livro do Apocalipse, que diz assim: que o diabo é preso por 1000 anos, lançado na prisão, é estabelecido os tronos e muitos ressuscitarão. Versículos 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tão poucos a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele 1000 anos. Então, aqui fica claro que existe a primeira e a segunda ressurreição. Da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidencia a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre a vida natural e a vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário,
Sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Não é por menos que o apóstolo Paulo diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, um capítulo dedicado à doutrina da ressurreição e à explicação da ressurreição corporal. Paulo vai dizer aqui, versículo 12 em diante: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos se somos tidos como falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Jesus não ressuscitou, então, se ele não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a fé, somos falsas testemunhas de Deus e estamos lutando contra Deus, que ressuscitou Cristo, se os mortos. E se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos pecados. E se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Deixaram de existir sempre. E somos os mais infelizes de todos os homens. Veja como é importante a doutrina da ressurreição. Por isso que precisamos estar alerta em relação a essa doutrina. Ela é uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Jesus chegou a chorar, sentindo a dor da família de Betânia. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Por que é importante essa ressurreição de Lázaro? Porque todos que Jesus ressuscitou estavam a caminho do cemitério, não tinha sido sepultado ainda. No caso de Lázaro, seu corpo já estava podre. As células já estavam decompostas. Então, Jesus deu evidência do que ele pode fazer no corpo físico, revitalizando a carne, as células e lhe dando vida outra vez. A voz de Jesus não foi dentro do túmulo, ele foi até o mundo dos mortos. E lá, no seio de Abraão, Lázaro veio ao encontro do seu corpo. Houve a fusão novamente. Entrou nele, assim como a alma da menina entrou nela, a filha de Jairo, e uma nova vida
começou para Lázaro. Ele vai morrer porque ele não ressuscitou glorioso. Isso só pode acontecer depois que Jesus ressuscitar, porque ele é o primogênito e as primícias dos que dormem, que inaugura a vida eterna. Então, ninguém recebeu vida eterna antes de Cristo. Ninguém, sob hipótese alguma. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados, como Paulo diz assim. Paulo diz, olha, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Veja, é isso que Paulo vai nos dizer. Capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato! O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, Cristo, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, que é Cristo. Veja como isso é importante. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo, é grande o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, diz o apóstolo Paulo. E aqui nós finalizamos mais uma aula sobre a ressurreição do corpo. Eu sou a ressurreição e a vida. Te aguardo para a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.